caminhada em Gênesis. E hoje nós vamos passear pelo capítulo 23. Nós vemos sequências de acontecimentos nessas últimas semanas. Nós temos um vídeo por semana. E o capítulo 23 ele tem uma mensagem de muito valor, assim como todos os outros que nós estudamos juntos. E nesse capítulo 23, ele vai marcar algo muito difícil, porque é um momento de dor na vida de Abraão. Ele vai falar sobre a morte de Sara. Mas nós vemos aqui nesse cenário de dor um aprendizado gigante para as nossas vidas. Porque logo no início aqui, no versículo 2 diz: E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. E no versículo seguinte diz o seguinte: Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Éter, dizendo. Então a gente percebe aí que entra aí a essência de Eclesiástico. Há tempo para todas as coisas. No versículo 22, Abraão prostrou-se e chorou. No versículo 3, Abraão levantou-se, tomou uma atitude. Eu não sei qual é a dificuldade do seu dia, do seu momento, da circunstância, do cenário em que você está vivendo hoje. Mas é sobre esse posicionamento. Estar nesse lugar do choro, estar nesse lugar de se manter estagnado, paralisado, não irá dar sequência à história. Então, quando Abraão ele se levanta, ele está dizendo: precisamos prosseguir. E a gente vai caminhando aí. Abraão ele luta por um preço de posse aonde será sepultado Sara, mas aonde eu quero chegar é exatamente aqui no versículo 17. Diz o seguinte: Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Maré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Tudo. E no versículo 19 diz: E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Maré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Nós lemos lá no capítulo 18 um outro cenário, nesse mesmo lugar, no campo de Maré, que diz o seguinte: o primeiro versículo: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Vocês devem lembrar. Foi nesse capítulo, nesse lugar, no campo de Maré, que Abraão recebeu a visita dos anjos para uma boa novas, para o nascimento de Isaac, diante de um cenário totalmente contrário à física, à lógica humana. Abraão idoso, Sara idosa, útero infértil. E nesse capítulo eles recebem, nesse lugar, uma notícia que trouxe alegria, que trouxe esperança, que trouxe motivação, que trouxe glórias para Deus. Mas aqui no capítulo 22, nesse mesmo lugar, no campo de Macpela, em frente de Maré, que é o Hebrom, na terra de Canaã. Dois cenários diferentes. Um cenário de um momento de alegria, historiando algo grandioso,
Abraão recebe uma promessa de pai de multidões. E agora, nesse mesmo cenário, nesse mesmo lugar, um cenário de dor, de tristeza, onde Abraão viveu a alegria, agora Abraão vive a dor. Uma dor que não se explica, é a ausência de alguém que não se pode mais ver. Mas não é sobre isso que eu quero trazer para nós. É sobre o Deus que está em todos os cenários. Deus estava lá quando ele se apresentou na figura de um anjo para dar as boas novas a Abraão. Mas Deus também se faz presente nesse momento de dor na vida de Abraão. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, que Deus não é circunstancial. Deus é presença. Deus é onipresença. Deus está em todos os lugares. Talvez hoje você está num lugar que um dia foi um lugar que te trouxe alegria, um lugar que te trouxe esperança. E hoje você está vivendo nesse lugar um cenário de dor, um cenário de tristeza, mas eu preciso te dizer que quando Sara morreu, a promessa continuou. A promessa ela não morreu quando Sara morreu, porque a promessa era Isaac. Isaac permaneceu vivo. A história ela continuou sendo escrita. Então, o que fica para nós é que a história, a promessa, ela não pode morrer no nosso coração quando nós estivermos diante de uma dificuldade, diante de um dia difícil, diante de um cenário de dor. Você está entendendo a dimensão dessa palavra? Sara morreu, a promessa permaneceu. E a promessa continuou sendo escrita. E porque essa promessa permaneceu, nós fomos alcançados. A promessa que Deus deu a Abraão e Sara, de que eles seriam pai de multidão, prevaleceu. Então, levante-se do lugar aonde você está. Abraão, ele chorou, mas Abraão, ele precisou se reposicionar. Ele precisou se levantar e seguir adiante. Deus está dizendo isso para você hoje. Para Maria, para o João, para o Antônio, para o Augusto, para o André, para a Paula, para todos nós, Deus está dizendo, é hora de se levantar, é hora de prosseguir, porque você não vai prosseguir sozinho, eu estarei com você. A vida, ela continuou, aquele lugar marcou 2 acontecimentos, mas a presença de Deus estava em ambos os lugares. A presença continuou ali. Deus não abandonou no dia da dor. Deus não nos abandona nos dias de dificuldade, nos dias que nós precisamos enfrentar o choro, nos dias em que a gente precisa sem vontade. Não pense que foi fácil para Abraão. Ele era um homem que amava o Senhor, que estava disposto a obedecer. Mas Abraão era um ser humano, assim como eu e você. Ele chorou, ele viveu o tempo do luto, o tempo da dor, o tempo da aflição, mas ele se levantou. E é sobre isso. Deus hoje, ele te chama, homem. Deus hoje, ele te chama, mulher. Levante-se. A promessa não pode morrer. A promessa de Jesus Cristo, de Deus Pai, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar,
morreu, foi crucificado, ressuscitou, está vivo no céu, preparando um lugar para um dia nós estarmos com Ele na glória. É sobre isso, essa promessa, essa certeza, ela não pode morrer no nosso coração, nos dias de dor, nos dias de dificuldade, nos dias de tristeza, nos dias de decepção. Deus está conosco em todos os momentos, em todas as estações. É sobre isso. Levante-se, prossiga em obediência ao Senhor, em adoração ao Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, eu quero que você escreva aí nos comentários: a promessa está viva. Escreva aí nos comentários para a gente compartilhar, para você declarar isso na sua vida. A promessa está viva. Se você conhece alguém que hoje está nesse lugar do choro, está paralisado por causa da dor, da tristeza, da decepção, do diagnóstico, envia essa mensagem para essa pessoa, para que ela receba um ânimo do Senhor, porque Deus continua escrevendo a nossa história. Deus continua escrevendo dia após dia, até que Ele venha. Aleluia! Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Todas as semanas nós estamos aqui para a nossa caminhada em Gênesis, até o último capítulo. Deus te abençoe e até a próxima semana.